Olá, muito bom dia. Eu me chamo Sheila Hansen, trabalho com análises sistêmicas e hoje é meu primeiro dia de manhãs sistêmicas com vocês. Deixa eu tirar esse óculos aqui que tá começando a embaçar. E aí, gente, vocês estão preparados? Bom dia para quem chegou. Bom dia. Queria dizer aqui pra vocês que quem vai assistir o replay, né, vou deixar gravado, quem tá assistindo o replay agora, a gente vai falar hoje sobre a música da Kelly Clarkson, Because of You. Então, se você ainda não assistiu o clipe legendado dessa música, você para aqui o vídeo, vai lá assistir, depois você volta pra ver. Para quem tá assistindo aqui agora, as vencedoras que acordaram cedo, muito bom dia, sejam bem-vindas. Pra gente comentar um pouco hoje sobre a letra dessa música. Gente, essa música, ela não é uma música nova, tá? É uma música antiga. Aliás, confirma pra mim, gente, se o meu som tá bom pra vocês, tá? Se o som tá bom, se a imagem também tá boa. E então, voltando. A música, ela não é uma música nova, é uma música antiga. Eu gostava muito dela na minha infância. Se vocês conhecem a música que eu tô falando, coloca aqui pra mim, conheço a música, gosto da música. É uma música que eu ouvia muito, eu achava incrível, eu gostava muito, cantava lá com o meu Ibromation. Mas eu não sabia, não tinha prestado atenção, né, sobre a letra da música, sobre como que a gente pode aplicar ela, né, no sentido sistêmico do negócio. Eu também, Kelly, amava a música. Aliás, amo, e é uma música muito emocionante. Eu assisti novamente o clipe dessa música num curso que eu fiz no IOR com o Osni, e ele passou a música, e aí na hora que eu vi, eu falei, caramba, eu preciso falar sobre essa música. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a letra, né, sobre alguns pontos da letra da música e também sobre o clipe em si, tá? Vocês que estão aqui ao vivo, se vocês não assistiram, fica aqui comigo, a gente vai comentar algumas coisas. Quando terminar, você vai lá e assiste para vocês entenderem sobre tudo que eu comentei aqui agora, tá? Então vamos lá, estão preparados? Bom dia Kelly, bom dia Cíntia, bom dia para todo mundo aí que tá entrando, tá? Então vamos lá. Fazendo um apanhado geral para vocês entenderem assim mais ou menos, para quem não assistiu, a música consiste, né, a letra da música consiste num desabafo, aliás, numa lavação de roupa suja, tá? Uma lavagem de roupa suja de uma filha adulta com a sua mãe, tá? Ela explica ali pra mãe, né? Ela fala com a mãe, deixando claro que tudo o que ela passa hoje, algumas situações desafiadoras e tristes na vida, é culpa da mãe, tá? Tanto que o nome da música é Por Sua Causa, né? Então, eu vou trazer aqui alguns trechos da música pra vocês. Não vou falar sobre tudo porque a intenção da live é que ela seja uma live curtinha, só pra vocês meditarem durante o dia aí. Alguns trechos, tá? Da letra da música. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui da letra da música, tá? Ela começa a música dizendo assim: eu não irei cometer os mesmos erros que você. Eu não vou desmoronar igual a você. E qual é o ponto que eu quero trazer com essas frases, tá? Nessa frase em específica, eu penso sobre a repetição de padrão, mesmo quando a gente não quer. Então, quem é mãe aqui, muito provavelmente já caiu, né? Mãe ou pai, né? Já caiu aí na cilada de já ter dito que não faria o que a mãe fez, não faria o que o pai fez. Na verdade, acabou fazendo ou falando exatamente as coisas que o pai e a mãe faziam. Se isso aconteceu com você, você coloca aqui, eu fiz. Porque realmente é muito comum isso acontecer e é natural, gente, que isso aconteça.
Porque nós convivemos com os nossos pais, né? O pai e a mãe da gente são os nossos primeiros exemplos de vida. Então, tudo fica registrado, são os nossos modelos. Então, por mais que na fase adulta você queira fazer diferente, você vai ter que reprogramar o seu cérebro, porque na verdade o que está programado no seu cérebro é o que você aprendeu do seu pai e da sua mãe. Então é por isso que muitas vezes você se pega falando ou fazendo aquilo que você já tinha prometido que não faria. Então, atentem sobre isso. Quando a gente fala muito, jamais vou fazer isso que minha mãe fazia, jamais vou falar isso que minha mãe fez ou que meu pai fez, na verdade você pode ver que você vai cair numa repetição. Porque quando a gente se preocupa demais com aquele fato, você vai repetir ou você vai ficar tão cego naquela situação em querer não repetir aquilo que você vai acabar cometendo outros erros. E assim, gente, é natural que você acaba fazendo alguma coisa, né, que seu pai e sua mãe fazia e de maneira errada, porque os pais da gente não são perfeitos. E é muito comum a criança enxergar o pai e a mãe como seu super-herói, como os perfeitos, né? E quando a gente vai crescendo, a gente não quer tirar isso do nosso coração, principalmente quando a gente é adulto. Na fase da adolescência, não tanto, mas quando você é adulto, você não quer admitir que seu pai e que sua mãe errou, né? E admitir isso dói muito. Então, a gente às vezes fica querendo ali num sofrimento, né? Por causa dessa repetição. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês. Ela diz que não vai cometer os mesmos erros que a mãe. Mas se você assistir o clipe, você percebe que a vida dela e a vida da mãe é praticamente a mesma coisa. Por mais que ela esteja dizendo, eu não vou cometer os mesmos erros, eu não vou fazer as mesmas coisas. É basicamente um espelho ali, a vida da mãe e a vida da filha, tá? Segundo ponto, tá? Tem uma parte em que ela diz assim: eu não posso chorar porque sei que isso é fraqueza aos seus olhos. Eu sou forçada a fingir um sorriso e uma risada. Então aqui eu quero trazer para vocês a tristeza de não se permitir ser vulnerável. Por quê? Porque às vezes nós crescemos, né, num ambiente em que chorar, em que demonstrar vulnerabilidade, sentir dor e tudo mais é sinal de fraqueza, né? Até tem alguns vídeos gravados que eu vou soltar ainda, em que eu falei que é muito comum quando uma criança chora, o pai e a mãe pegar e falar, não chora, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Isso vai criando um mecanismo na criança de que ela não pode chorar, de que ela não pode expressar os sentimentos, né? E aí, com essa parte da música, ela deixa isso muito claro. Eu não posso chorar, porque senão você vai achar que eu sou fraca. E em alguns atendimentos, gente, que eu faço, isso é muito comum. Às vezes eu pergunto, né, pro cliente, você compartilhou isso com sua mãe, com seu pai? Você falou sobre essa dor que você estava sentindo? Você pediu colo? E as pessoas falam que não tive coragem, não, porque não ia me ouvir, achar que era frescura. Ah, não, com a minha mãe aconteceu um problema, não tem tempo para sofrer, não. Tem que levantar a poeira sacudir a poeira e começar a vida. Não tem que ficar chorando, lamentando nada, não. Então, assim, essa questão, quando ela diz assim, eu sou forçada a fingir um sorriso, sabe? Quando você pensa nessa expressão, eu sou forçada. Gente, quem tem filho sabe que às vezes é muito difícil você dar remédio ruim, né? Pra criança. Eu mesmo, quando eu era mais novinha, eu me lembro de quando eu precisava ir no médico para tomar uma injeção, para tirar sangue. Minha mãe conta, era várias pessoas me segurando porque eu fazia o maior escândalo, né? Fazer as coisas na marra, na força, não é gostoso, não é legal. E aqui ela fala que ela é forçada a fingir que está sorrindo. E fala a verdade, gente, quantas vezes você já não forçou um sorriso, uma risada, quando na verdade por dentro o que você mais queria fazer era chorar? E é muito triste e doloroso
quando a gente não se permite ser vulnerável, quando a gente está passando por um problema, quando a gente está passando por uma circunstância desafiadora, uma coisa bem pesada, e você não se permite chorar, você não se permite sofrer. Você coloca ali debaixo do tapete e finge que nada está acontecendo. Principalmente se você tem um traço de caráter oral, viu? Porque isso aqui é recurso, choro é recurso para quem tem esse traço. Então, chorar, às vezes, alivia aquela sensação ruim, aquela carga pesada que você está passando. E no caso aqui da Kelly Clarkson, no clipe, né? Ela não chora, porque a mãe acha fraqueza. Só que aí você começa a perceber que não é só a mãe que acha fraqueza, porque ela poderia dizer assim: minha mãe acha que eu sou fraca, tô nem aí. Eu tô precisando chorar, eu vou chorar. Olha o que eu tô passando. Eu sei que se chorar vai aliviar, eu vou chorar. Não. Ela também acreditou nisso que a mãe falou. Ela acreditou nas palavras da mãe. Ela acreditou que se ela chorar, que ela realmente é uma pessoa fraca. Então, isso também é importante de se observar. Às vezes a gente pensa assim, não vou fazer isso porque o outro vai achar que eu sou assim, assim, assado. Mas se a gente pensa isso, é porque na verdade, gente, lá dentro do nosso coração, a gente também acha. A gente também pensa assim. E aí é um engano muito grande a gente colocar, é porque o outro vai pensar, quando na verdade é a gente que pensa. Então a gente precisa dar um olhar para isso. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando para vocês? Vocês vão me falando aqui se tá fazendo sentido. Eu tô feliz, porque eu achei que agora cedo não ia ter ninguém. E o pessoal tá entrando, hein? Muito bom dia, gente, pra vocês. Bom, o terceiro ponto aqui que eu coloquei pra gente conversar é o que ela fala. Ela diz assim, eu vi você morrer, eu vi você chorar todas as noites enquanto eu dormia. Eu era tão jovem e você deveria saber ao invés de jogar tudo isso em mim. Você nunca pensou em mais ninguém, você só via a sua própria dor. E agora eu choro no meio da noite pelo mesmo maldito motivo. Eita! Muito, muito, muito forte isso aqui, né? Leandro mandou você voltar pra cama e dormir, que tá muito cedo. Nada disso, você que levante da cama aí pra ouvir o que eu tenho pra dizer. Então, voltando aqui, aí o que acontece? Esse ponto aqui mostra que muitas vezes existe uma criança abandonada e negligenciada, que aí na fase adulta, ela acaba tendo uma certa identificação inconsciente com a pessoa só para ter um vínculo. No caso aqui é a mãe, né? Vocês podem observar, gente, que no clipe mostra que a vida da mãe e o início ali de como tá mostrando, né, o casamento da mãe com o pai e o casamento dela hoje como adulta é muito semelhante, é muito parecido, por mais que ela diga que não vai ser igual, que ela não vai passar pelos mesmos problemas. É muito semelhante ali a vida das duas. Por que, gente? Se ela prometeu que não? Por causa disso. Porque uma criança abandonada e negligenciada procura a identificação com a pessoa, com a mãe no caso, para ter vínculo com ela. Lá no clipe você vai observar que várias vezes a filha procurou pela mãe. Ela queria contato com a mãe, ela queria conexão com a mãe, ela queria estar com a mãe. E a mãe estava tão focada nos problemas que estava passando que essa criança acabou ficando negligenciada. Tem até um momento em que a criança está indo para a escola, ela está com a mochilinha, né? E ela vai até o quarto da mãe e a mãe bate a porta, tipo, não olha aqui para dentro, não quero falar com você, eu estou sofrendo. E a menina desce as escadas, assim, triste, indo para a escola sozinha. Então, uma criança que necessita, né? A criança depende, gente, do pai e da mãe, né? Então, a criança ali, quando ela está negligenciada, ela não tem vínculo com o pai e nem com a mãe, se ela está negligenciada. E aí o cérebro entende que ela precisa existir uma conexão entre as duas, precisa existir algo entre as duas que seja semelhante, para que tenha vínculo, para que as duas, diga, é mãe e filha, é pai e filho.
a minha mãe passou por aquele problema, então eu também vou passar, porque assim nós vamos estar conectadas. O problema vai nos unir, vai ser um elo entre nós duas. E a mesma coisa para os homens, tá? Acontece muito, gente, isso é muito comum. Filhos passarem pelos mesmos problemas que os pais na infância, para poder ter essa identificação e criar esse vínculo com a mãe. Mas, gente, isso não é triste? Não é triste você pensar que uma pessoa inconscientemente vai tomar decisões, vai passar, escolher ter uma vida difícil, complicada, só para poder ter um elo com a mãe, porque a mãe também passava pelos mesmos problemas? Então é importante observar isso. Quem tem criança pequena, observa, a criança não pode ser negligenciada, porque lá na fase adulta vai acontecer de ela talvez tomar esse caminho. E se você já é adulto, acredito aqui que todos nós somos adultos, né? E você observa que você hoje passa pelos mesmos problemas que você tinha quando você era... aliás, se você passa pelos mesmos problemas que a sua mãe ou que o seu pai tinha quando você era pequeno, que você via, que você conseguia observar, e aí você está tendo os mesmos problemas, seja no trabalho, seja com o cônjuge, né, com o parceiro, com a parceira, quem for, se você observar isso, tenta ver se por acaso você não está querendo criar um vínculo que talvez você não tenha tido com seu pai, com a sua mãe quando você era criança. Sabe? O convívio, o achego, aquela coisa de estar perto, aquela coisa de pai e mãe, talvez você não tenha tido. E aí hoje você repete os problemas para poder ter uma união, um elo que une você com o seu pai e com a sua mãe. Sendo que tudo isso é inconsciente, tá, gente? A gente não pensa, eu vou passar por esse problema só... Não, a gente não é assim que funciona. É lá no inconsciente, a gente não observa, a gente não percebe, mas a gente faz, tá? Outro ponto aqui que eu deixei aqui pra gente conversar. Por sua causa, né, no caso, a mãe, por sua causa, eu não sei deixar ninguém mais se aproximar. Por sua causa, eu tenho vergonha da minha vida. Por sua causa, eu acho difícil confiar em todos à minha volta. Por sua causa, eu tenho medo. E aí, gente, o que eu quero falar com vocês a respeito disso aqui? O erro fatal de se achar um culpado e não se responsabilizar pelas próprias escolhas. Nessa música inteira, ela deixa muito claro que tudo isso que ela está passando hoje é por causa da mãe. É culpa da mãe. E na sistêmica, gente, a gente gosta muito de dizer que pai e mãe não é culpado de nada, tá? Seu pai não é culpado, sua mãe não é culpada, seus irmãos não são culpados, seu professor não é culpado, ou seu chefe não é culpado. A gente precisa aprender a se responsabilizar pelas escolhas que nós fazemos. Ontem eu estava lendo até um trecho no livro de uma mulher que conta, né, para o seu terapeuta que o ex-marido dela era ex-traficante, ele tentou matar ela, ele fez um monte de coisas lá, foi preso e tal. E aí o terapeuta fala assim, por que você se envolveu com um homem desse? E aí ela fala assim, eu não sabia. E aí o terapeuta fala assim, esse tipo de coisa não tem como não saber. Porque, gente, a gente conhece as pessoas que a gente escolhe. A gente pode não saber cada detalhe, mas a índole da pessoa você conhece. Então, assim, às vezes a gente toma algumas determinadas decisões, a gente tem algumas escolhas na vida e a gente precisa se responsabilizar por elas. Agora, não é porque aconteceu algo na minha infância que eu vou falar, eu vou ser o resto da minha vida traumatizado e a culpa é tua, pai, porque você não fez tal coisa. É culpa tua, mãe, porque você deixou de me prover tal coisa. Pai e mãe não é culpado, gente, eles fazem o melhor que eles podem. Como eu falei no início, não são perfeitos. A gente não pode ter uma ilusão de que o pai e a mãe da gente vai agir como os melhores pais do mundo, porque eles não vão, porque eles são perfeitos. Aliás, imperfeitos. Eles são imperfeitos e eles vão errar. Então, não tem que culpar, tem que simplesmente pensar. Eles cometeram erros e eu posso fazer diferente. Eu hoje observo que isso não foi legal.
E aí com os meus filhos eu vou fazer diferente. E aí é exatamente isso que acontece no clipe, né? É possível a gente sair desse comportamento de repetir o padrão quando a gente faz exatamente o que a moça fez lá no clipe, né? No momento da briga, no momento do vucu-vucu ali no ápice, né? Na hora que o cara ia jogar lá o quadro dos dois, do casal no chão e sabe lá Deus onde que aquilo ia parar. A moça adulta, né, no caso, ela para e ela olha lá no cantinho a criança interna dela. Ela dá as mãos para a criança dela e ela se permite revisitar os momentos em que a criança sofreu com toda aquela situação. Ela começa a observar todas as coisas que ela passou lá na infância, né? Sob a perspectiva da criança dela. Então a criança dela dá a mão com ela e começa a mostrar para ela várias coisas que aconteceram que prejudicaram. Mostra ali numa hora em que ela queria a atenção do pai, que ela mostrou um desenho pro pai, o pai não estava nem aí. Mostra ali um momento em que ela via a mãe esperando o pai chegar e não o pai não chegava e a mãe estava sempre sozinha. Ela via a mãe depressiva dentro do quarto tomando remédios e não tinha atenção da mãe. Ela ajudou o pai a levar a mala para fora, né? Ela viu o pai indo embora. Então ela dá a mão para a criança dela e a criança dela mostra todos os momentos em que aquilo realmente afetou ela como pessoa. Naquele momento ela observa que ela precisa acalentar aquela criança. Ela precisa olhar para aquela criança, ela precisa cuidar daquela criança, porque aquela criança passou por momentos difíceis. E se ela não fizer isso, ela sabe que vai afetar também a próxima geração, que é a própria filha dela. Então, o que ela faz? Ela, depois de analisar, de ficar perto da criança dela, de dar a mão para a criança dela, de revisitar esses momentos, de se permitir olhar sobre a perspectiva da criança, cada cena, ela respira, ela dá um abraço no pai, e aí ela olha, ela observa que a filha dela também estava observando, assim como ela no passado observava os problemas ali do pai e da mãe. Então, o que eu tô trazendo com isso para vocês? Quando vocês estiverem aí no ápice do nervoso, no ápice do estresse, na hora da raiva, na hora da tristeza, na hora da confusão, na hora do vucu-vucu, lembre-se que a sua criança tá ali, ela tá observando. E você tá passando por isso exatamente porque lá na sua infância existem cenas, existem memórias que estão lá no seu sistema límbico, que estão ali, ó, pipocando no seu inconsciente e você não sabe. E precisa ser olhado. Você precisa fazer igual a Kelly Clarkson fez lá com a criança dela. Precisa ir lá, pegar na mãozinha da sua criança, revisitar esses momentos, não ter medo de olhar de frente o olhar que a criança tinha sobre aquela perspectiva, sobre aquela situação. Olhar com calma, olhar para aquelas cenas, acalentar a sua criança, para daí sim você dizer, não, isso aqui não está certo, isso aqui que eu estou fazendo, você cai em si no momento, você olha para sua criança e fala, neste momento eu entendo o que você passou, eu respeito o seu sentimento, a sua dor, e pode deixar que eu vou cuidar de você, eu vou fazer diferente. Eu não vou cometer esses mesmos erros. E aí sim ela vai poder sair desse padrão doentio que ela estava passando ali com a pai e com a mãe dela. Então, gente, um clipe, uma música que nos traz muitas coisas que a gente pode pensar. Se você não assistiu o clipe, eu peço para que você assista lá o clipe legendado, para você ver a letra inteira, que eu só peguei algumas partes da música. Você vai ver, o clipe é muito poderoso, é muito tocante. Não sei se você vai chorar, eu choro toda vez que eu vejo. Inclusive, eu chorei quando eu vi recentemente lá com o Osni. Eu chorei de novo quando eu vim anotar os pontos que eu queria dizer. Eu assisti e eu chorei de novo, porque eu acho muito emocionante realmente. E é exatamente o que todos nós deveríamos fazer quando a gente tá no estresse, na raiva, nesse momento de confusão.
que sempre tem no dia por causa dos dias que a gente tá vivendo, né? O nome da música é Because of You, da Kelly Clarkson, tá? Depois eu vou colocar aqui na legenda aqui da live. Desculpa, gente. Eu vou colocar na legenda aqui da live, aí vocês podem colocar lá na internet e assistir o clipe legendado, que vocês vão entender tudo que eu tô falando pra vocês aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira manhã sistêmica, que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. A semana que vem, às 7h30, eu vou estar aqui novamente. E aí eu vou falar sobre um episódio de uma série que eu comecei a assistir. Depois eu vou falar pra vocês qual que é. Sobre um episódio específico que também trouxe alguns insights e que eu achei muito interessante para poder comentar aqui com vocês, tá bom? Então, gente, ó, um bom dia para vocês, boa semana, porque a gente tá só começando. E eu espero vocês aí. Depois me falem se vocês gostaram, tá? Pode me mandar direct, pode dizer o que vocês acharam. Eu espero que tenha sido legal para vocês, igual foi para mim, tá bom? Um bom dia para vocês e até a próxima.